E aqui no estúdio hoje, Ana Bezerra, que é jornalista e advogada, tira dúvidas sobre direito digital. Ela é especialista nessa área do direito digital. Inclusive tem um livro a respeito do assunto, não é, Ana? Isso mesmo, intimidade e liberdade de expressão nas redes sociais. Aí a gente traz ali várias jurisprudências, vários casos de aplicabilidade, né? Para você, quem sabe você até não se identifica, né? É verdade. Ana, muitas perguntas estão chegando aqui. Olha só, a pessoa não quer se identificar, diz o seguinte, que a ex-namorada dele tinha acesso ao e-mail porque o telefone dela era usado por ele como uma das formas de recuperação de senha. Isso é muito comum, não é? Quando você cria uma conta de e-mail. Só que ele disse que depois que terminaram, ela entrou no e-mail e pegou ali algumas informações pessoais dele. A pergunta dele, posso processá-la por isso ou a justiça vai entender que como eu disponibilizei o e-mail, o telefone dela para acesso ao meu e-mail, seria um e-mail compartilhado? Sim, ele disponibilizou, sim, até porque na época eles tinham ali uma questão da confiança, né? Eles eram namorados, tinham todo um relacionamento. Mas assim, o juiz ele vai analisar cada caso, os pormenores do caso, né? Desse caso em questão. Mas ela também não pode chegar no e-mail dele, simplesmente eles já até terminaram, né? E pegar ali as informações que não são dele. É como, por exemplo, quando você entra ali você vai baixar alguma coisa na internet. E aí, para você baixar aquele programa, né, aquele conteúdo que você quer, ali no contrato vem dizendo, olha, mas aí a gente vai ter que ter acesso aí aos seus dados. E aí a gente já está falando da parte da ilegalidade, né? Porque ele pode ter acesso aos dados, mas depende, né? Depende também para o que ele vai usar aquele dado. Para o quê? Isso mesmo, o fim. Então, resumindo, ele pode acionar a justiça contra ela, sim, mesmo que ele tenha dado essa autorização para ela em algum momento. Naquele momento, né? Porque agora ele já não está mais namorando, né? Ok. O Lucas Davi Weber, de Itaqui, no Rio Grande do Sul, na criação de grupos em redes sociais, quando um dos membros incorre em uso de termos abusivos ou que se caracterizem como assédio contra um dos outros integrantes, que tipo de atitude é cabível? Primeiro de tudo, gente, é a boa educação, né? A boa educação, o respeito, mas quando, nesse caso aí, como por exemplo, né? Ninguém viu nada a respeito, né? Colocou, nesse caso aí, o que ele disse que foram colocados ele fala que um dos membros usa termos abusivos ou de assédio contra outro integrante. E aí, fazer o quê? Primeiro, expulsar do grupo, mas judicialmente, o que fazer? Exatamente, né? Aí a gente tem que conversar com o administrador do grupo. O administrador do grupo, ele deve lembrar que ele é uma pessoa responsável pelo aquele grupo, ou seja, ele quem faz a moderação das conversas, das fotos, dos vídeos, e ele não pode se omitir nessa questão. Porque, inclusive, ele pode ser responsabilizado mais tarde. Se algo for configurado como crime. Mas aí o que ele tem que fazer? Ele tem que acionar a justiça contra esse membro que está agindo de maneira inadequada? Primeiro ele vai conversar. Ele viu que o membro continua colocando aqueles conteúdos ilícitos, né? Quem sabe que são caracterizados como crimes ou que ofendam as pessoas. Aí sim ele ingressa com uma ação judicial, sim, requerendo danos morais. Certo. Até porque ele vai ser corresponsável, como você falou, mesmo. Não é? Tem mais uma pergunta, acho que dá tempo ainda de a gente fazer, Ana, que é a seguinte. O Maurício Carvalho de São Luís quer saber de você sobre aqueles contratos que, ao instalar um programa no computador, sempre vem um contrato junto, necessitando clicar no botão aceito. Esse contrato é válido para alguma coisa? Ele quer saber? É válido, vai ser válido assim, as cláusulas que não violem o direito brasileiro. Agora, se no direito brasileiro a gente tiver alguma questão ali, como por exemplo de intimidade, e que esse contrato viole, aí sim ele pode ingressar também com uma ação judicial. E inclusive no meu livro eu trago um caso, né, do Badoo, que é uma rede social também, né, só de relacionamentos, e que acabou tendo acesso a vários dados, né, desse usuário e disponibilizou para uma outra empresa, e esse usuário conseguiu pleitear ali judicialmente danos morais. E por causa dessa ação, né, o Badoo ele teve que mudar ali algumas questões contratuais. Isso mesmo. Então é importante, a primeira coisa é que as pessoas realmente leiam o contrato antes de clicar na adesão, e aí, não é verdade? Só que é tão pequenininha a letra, né, vem 500 milhões ali de ler, mas é importante. Cláusulas.